Olá, alunos, bom dia. Vamos para mais uma correção. Dessa vez, vamos corrigir a semana 2 do PET de História do PET 3 do 7º ano. A atividade ou as atividades da semana 2 tiveram como tema a formação de Portugal e como conteúdos relacionados o pioneirismo português nas grandes navegações, as navegações entre os séculos XIV e XVI, a chegada dos europeus na América e o Tratado de Tordesilhas. Vamos às correções? Questão número 1. A centralização do poder em Portugal se deu a partir da Guerra de Reconquista, empreendida contra os muçulmanos que ocupavam a região da Península Ibérica desde o século VIII. Após a guerra, foi formado o Condado Portucalense, que estava subordinado ao Reino de Leão. Em 1339, o condado conseguiu sua independência, tornando-se Reino de Portugal, primeira monarquia centralizada da Europa. Aí nós temos, os reinos Portugal, Algarves, Córdoba, Granada, Navarra, Leão. Isso aqui é o mapa da Península Ibérica no século XIII. Questão: além da Guerra de Reconquista, quais outros fatores contribuíram para fortalecer o condado portucalense e posteriormente o Reino de Portugal? Resposta: Portugal surgiu de uma cisão dentro do Reino de Leão, na qual Dom Afonso Henriques, filho de Henrique da Borgonha, declarou a independência do Condado Portugal, intitulando-se Rei de Portugal em 1139. Dessa forma, iniciou-se oficialmente a dinastia Afonsina, que deu continuidade ao processo de consolidação territorial de Portugal no século XIII. Portugal expulsou definitivamente os mouros e conquistou Algarve, consolidando seu território nacional. Com o auxílio do seu livro didático na internet, responda as questões a respeito da Revolução de Avis, conflito político e bélico ocorrido entre 1383 e 1885, que envolveu o Reino de Portugal e o Reino de Castela. Letra A. Estabeleça uma relação entre a morte de Dom Fernando I, rei de Portugal, e a Revolução de Avis. Resposta: em 1383, Dom Fernando I faleceu. Como não havia herdeiro direto, uma crise de sucessão iniciou-se em Portugal. A lei portuguesa determinava que a viúva do rei, Dona Leonor Teles, seria regente do reino, até que o herdeiro de sua filha completasse 14 anos. No entanto, Dona Leonor decidiu oferecer o trono português à princesa Beatriz, casada com o rei de Castela. Pergunta da letra B. De que maneira a independência de Portugal estava ameaçada com a morte de Dom Fernando? Essa decisão trouxe profunda insatisfação para grande parte da sociedade portuguesa, incluindo a burguesia emergente do país, uma vez que colocava em risco a independência de Portugal. Como consequência desse descontentamento, eclodiu em Portugal uma série de revoltas populares, com grupos rebelados conspirando contra Dona Leonor. Pergunta da letra C. Quais eram os interesses e o posicionamento da nobreza e da burguesia frente a esta questão? Resposta: posições econômicas e posições políticas, pois na Revolução de Avis a burguesia portuguesa prosperou. Os reis da dinastia de Avis investiram no desenvolvimento comercial de Portugal com o apoio da burguesia que havia participado da Revolução. Fusão de interesses, burguesia rica e nobreza com estabilidade política. Aí nessa questão a gente faz um link com a atividade da semana passada, que foi corrigida nessa aula também, no primeiro vídeo, porque lá nós vimos que a burguesia apoiou o rei porque a burguesia queria prosperar e o rei aceitou o apoio da burguesia porque o rei também queria prosperar. Interesses, uma aliança de interesses. Letra D. Quais as consequências da Revolução de Avis? Resposta: a Revolução de Avis foi crucial para a história de Portugal, pois inaugurou uma dinastia que estabilizou a sucessão dinástica do país durante os 2 séculos seguintes, consolidando a monarquia portuguesa. O desenvolvimento da burguesia portuguesa, bem como a estabilidade política alcançada após o final do século XIV, permitiram que o país fosse o pioneiro no processo de expansão marítima iniciado no século XV. Letra E. A imagem a seguir representa a Batalha de Aljubarrota,
Embate entre as forças militares dos reinos de Portugal e Castela, ocorrido em agosto de 1385. Descreva quais os interesses envolvidos nessa disputa. Imagem. Iluminura medieval ilustrando o exército castelhano à esquerda, exército castelhano, e os portugueses à direita. Resposta: o rei de Castela conquistou o apoio francês enquanto o mestre de Avis e a burguesia portuguesa conquistaram o apoio dos ingleses. Lisboa permaneceu cercada pelas tropas de João I de Castela por 3 meses. O cerco só teve fim quando a peste atacou o acampamento castelhano, matando vários soldados. O combate decisivo ocorreu em 14 de agosto de 1385 e ficou conhecido como Batalha de Aljubarrota. Apesar de serem muito menores que as tropas castelhanas de João I de Castela, as tropas portuguesas, lideradas pelo mestre de Avis, conseguiram sobressair e vencer a guerra. Após a derrota, as tropas castelhanas colocaram-se em fuga, consolidando o fim das ambições de João I de Castela ao trono português. Essa eu já li, repeti o slide, desculpe. Letra F. A imagem abaixo representa o casamento de Dom João I com a princesa inglesa Dona Filipa. Quais os impactos dessa união para o fortalecimento dos interesses expansionistas do Reino de Portugal? Imagem. Olha o casamento, o rei e a rainha Filipa. Resposta. Após a vitória na Batalha de Aljubarrota, João, mestre de Avis, foi coroado Dom João I, rei de Portugal. A crise dinástica teve fim e uma nova dinastia foi iniciada em Portugal. A dinastia de Avis reinou sobre Portugal até a segunda metade do século XVI. Dom João I de Portugal, agora rei de Portugal, reforçou sua aliança com a Inglaterra e casou-se com Filipa de Lencastre, neta de Eduardo III, rei da Inglaterra, entre 1327 e 1377. Próxima pergunta. Logo após sua formação, o Estado português adotou uma política expansionista muito forte e saiu na frente em relação ao estabelecimento de rotas marítimas para a África, a Ásia e mais tarde para a América, levando em consideração todos os aprendizados adquiridos e observando o mapa abaixo. Liste 4 motivos que tenham impulsionado Portugal a ser o primeiro estado ou país centralizado da Europa a se lançar às grandes navegações. Mapa. Portugal está aqui. Lembrando que a legenda é rotas portuguesas em vermelho, rotas espanholas em verde, meridiano de Tordesilhas, que foi criado com o Tratado de Tordesilhas. Este mapa está disponível nesse link, betuca.com/blog/materiais/história/o que foram -as-grandes-navegações. Primeiro motivo, o motivo político. Portugal formou um estado centralizado em um relativo curto período de tempo. Já no século XIV, a chamada dinastia de Avis havia fixado uma situação política estável naquele país. Motivo 2, a posição geográfica favorável. A sua posição geográfica privilegiada transformava o litoral português em ponto de chegada e partida de várias embarcações que circulavam por diversos mares, e principalmente pelo Oceano Atlântico. Olha a posição privilegiada, Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é o quintal de Portugal. Motivo 3. Investimento da burguesia. O interesse na conquista de novas rotas comerciais e a descoberta de áreas de colonização permitiu uma relação entre o rei e a burguesia, onde a classe mercantil desse país teve a oportunidade de firmar laços comerciais com diferentes nações. Mercantil e burguesia desse período é sinônimo. Motivo 4. Descobertas tecnológicas. Nas primeiras décadas do século XV, com incentivo do infante Dom Henrique, vários navegadores, cartógrafos, astrônomos, matemáticos e construtores se reuniram em torno do aprimoramento das técnicas de navegação. Tal concentração de estudiosos formou a chamada Escola de Sagres, nome que designa a presença
desses vários profissionais da região do Algarve, Escola de Sagres foi um período muito importante em Portugal. E essa é a correção do PET 3, segunda semana do 7º ano de História. Amanhã, antes de dar o recado de amanhã, é o seguinte: vocês corrijam as atividades já feitas da semana 1 e 2 para ver se estão certinhas. Caso não estejam, respondam novamente da maneira correta. Amanhã nós não teremos aula de história transmitida pela Rede Minas e pelo canal do YouTube da Rede Minas. Mas eu vou gravar a aula, também de 20 minutos, como é da Rede Minas, e disponibilizar no grupo para vocês. Aí vocês terão como responder a atividade da semana 3 que está chegando, que começa hoje. Até mais ver. Tchau.